Boa noite. Novo boletim médico informa que quadro clínico do Papa segue em melhora. Francisco alterna tratamento com oxigênio e uso da máscara respiratória. Equipe médica diz que são necessários mais dias de estabilidade clínica para a definição de prognóstico. Hora Santa Eucarística pelo Papa é celebrada em Brasília. Mais de 46 milhões de reais por ano. É o montante para custear aumento do número de deputados de 513 para 527. Exposição em São Paulo traz a história das motos no Brasil. Jubileu da Esperança. A Arquidiocese de Aracaju apresenta tema da campanha da fraternidade. Devoção a São Gabriel da Virgem Dolorosa. A história que vai se tornar filme na Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias, elevando nossas preces e orações pela recuperação do Papa Francisco e uma centelha de esperança que segue iluminando o nosso coração. Vamos então saber com a nossa correspondente em Roma, Danúbia Gleiser, como está o quadro clínico do Santo Padre. Boa noite, Danúbia. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia e toda a equipe do Canção Nova Notícias. Vamos às informações do Papa Francisco. De acordo com a Santa Sé, as condições clínicas do Santo Padre continuam a melhorar. Hoje ele alternou oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscaras respiratórias. Ao considerar a complexidade do quadro clínico, o boletim reitera que são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico da saúde de Francisco. O pontífice dedicou a parte da manhã à fisioterapia respiratória, alternada com descanso, e à tarde, após mais outra sessão de fisioterapia, se recolheu em oração na capela do apartamento privado localizada no 10º andar, onde recebeu a Eucaristia. Em seguida, se dedicou às atividades de trabalho. Enquanto os médicos trabalham para recuperar o Papa, católicos de todo o mundo que visitam o Vaticano neste ano santo rezaram o terço pelo Papa na Praça São Pedro, conduzidos pelo cardeal Baldo Reina, vigário-geral de Francisco para a Diocese de Roma. Lembra você que nos acompanha que a súplica a Maria na Praça São Pedro pela saúde do Papa é realizada às 9 da noite na Itália, às 5 da tarde no Brasil e é transmitida pela TV Canção Nova. O cardeal vigário também celebrou a Eucaristia no início da noite em Roma, na Igreja São Marcello ao Corso, e com os fiéis e sacerdotes daquela região clamaram a Deus pela cura do Santo Padre, diante do crucifixo tão querido a Francisco e com o qual durante a pandemia ele rezou pedindo o fim da pandemia do coronavírus. Esse clamor continua a se reproduzir todos os dias, mundo afora, e nós preparamos um material para você. Acompanhe. Aquele que assiste a um doente é um anjo de esperança. As palavras ditas por Francisco 3 dias antes de ser internado se tornam concretas desde sua hospitalização. O Papa se referia aos profissionais de saúde que atuam em hospitais, casas de repouso, asilos, clínicas e nas famílias. Papa nos faz muita falta. Em ano de jubileu, se tornam anjos de esperança. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, primeiro santuário a céu aberto do mundo, recebe os sentimentos cristãos do país que intercede pelo Papa. Nós sabemos que temos um limite de vida, mas queremos que o Papa Francisco permaneça mais tempo conosco. Se for possível, se Deus não quiser ele lá no céu ainda, que ele permaneça aqui conosco, conduzindo o seu rebanho. Mesmo trabalhando, a guia de turismo aproveitou para rezar pelo Papa. Acho que não tem lugar melhor para a gente pedir o pronto restabelecimento do Papa, que não seja aqui no Cristo Redentor. Um homem que quebrou paradigmas e conceitos, que clama pela paz e mesmo na dor demonstra a serenidade e tranquilidade de quem colocou sua confiança e esperança em Jesus Cristo. Neste ano santo da esperança, brasileiros, argentinos, mexicanos, não importa o país, católicos de todo o mundo mostram a unidade da Igreja em torno do altar para clamar a Deus pela saúde e pela vida do Papa. Que o Papa se melhore.
Ramírez tem rogado para a melhora de Francisco porque acredita que isso será o melhor para o mundo e para a igreja. A partilha do sorriso amável de um profissional de saúde, o olhar agradecido e confiante de um doente, o rosto compreensivo e atencioso de um médico ou de um voluntário, mesmo durante a escuridão das provações, não só dão força, mas dão o verdadeiro sabor da vida no amor e na proximidade. Reinaldo e Mauricé, e eu sigo aqui para acompanhar as notícias da saúde do Papa e deixar a família Canção Nova bem informada a qualquer instante em nossa programação e no Canção Nova Notícias. Deus abençoe e boa noite a todos. Volto com você, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você também, bom descanso. A Arquidiocese de Brasília celebrou a Hora Santa Eucarística pela saúde do Papa Francisco. O momento de oração reuniu fiéis na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. A Hora Santa Eucarística pelo Papa Francisco seguiu com a oração do terço e a celebração da Santa Missa. A iniciativa é uma forma de se unir à Igreja em Roma, que desde o dia 24 tem feito vigílias noturnas pela saúde do Pontífice. O cardeal Paulo César Costa conduz o terço em comunhão com a comunidade de Brasília. O momento de oração pelo Papa se estende com um clamor pela Igreja, que vive o ano jubilar. O Jubileu da Esperança reacende em nós um anseio por um mundo de paz, perseguindo os passos de Jesus. O outro não é um inimigo, o outro é possibilidade, o outro é um irmão, uma irmã. O arcebispo de Brasília também destacou as virtudes do Papa Francisco como um homem conciliador em um momento de grandes transformações na sociedade. Que é uma figura também fundamental no mundo de hoje, um homem que tem coragem de apontar os grandes problemas, um homem que tem coragem de ser uma voz profética, um homem que tem coragem de apontar caminhos e caminhos diferentes para o mundo de hoje, caminhos de preservação para o mundo. A Kátia dedicou um espaço na hora do almoço para vir até a catedral rezar pelo Papa Francisco e por toda a igreja. Acho muito importante a gente estar se reunindo, como católicos, praticantes, diante de Deus, diante de Jesus, para pedir e clamar pelo Papa. A Arquidiocese de Aracaju apresentou hoje à imprensa o tema e o cronograma de ações da campanha da Fraternidade deste ano. A apresentação da campanha da Fraternidade aconteceu na manhã de hoje na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Aracaju. Durante a coletiva, Dom Josafá Menezes destacou a relevância do tema que será debatido ao longo deste ano. O universo pode viver sem nós, mas nós não podemos viver sem o universo. Não é? A gente precisa da terra, a gente precisa da água, a gente precisa dos animais, a gente precisa das plantas, a gente precisa do ar, a gente precisa do mar, a gente precisa do verde. Então, é uma reflexão, não é, que a Igreja nos convida a fazer, não só uma reflexão, mas uma ação também. No próximo dia 5, a campanha terá sua abertura oficial nas 114 paróquias que compõem a Arquidiocese, distribuídas em 33 municípios. Ao longo do mês, representantes das comunidades passarão por formações, tendo o texto base da campanha como referência. De agora em diante é fazermos juntos seminários, congressos, participação que envolva as paróquias, certo? Desde um bate-papo após a missa, a um dia todo de conversa, quiçá sábado e domingo, mas o importante é que a comissão fomente esse tema dentro da nossa arquidiocese. No Domingo de Ramos acontece a Coleta Nacional da Solidariedade, gesto concreto da campanha da Fraternidade. Os recursos arrecadados são destinados para contribuir com projetos sociais alinhados à temática deste ano. 60% ele fica na arquidiocese ou diocese e 40% ele é destinado ao Fundo Nacional de Solidariedade, que é composto por membros da Caritas Brasileira, membros da CNBB e membros da sociedade em geral. Além disso, como parte das ações da campanha, será criada a Pastoral Ecológica no âmbito da Arquidiocese de Aracaju, reforçando o compromisso da Igreja com a causa ambiental.
A igreja vem chamar atenção para que nós possamos nos conscientizar dessa realidade, deixarmos, fazer acontecer aquilo que Deus criou. Então nós temos uma grande responsabilidade. Então a campanha da fraternidade quer despertar em nós essa consciência de que nós somos os responsáveis pela casa comum. Está em andamento no Congresso Nacional o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação para vigorar pelos próximos 10 anos. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto para a elaboração do Plano Nacional de Educação, o PNE. Se for aprovada, a proposta segue para o Senado, que já trabalha a matéria desde o ano passado, por meio de audiências públicas e debates com especialistas em diversas áreas ligadas à educação, para avaliar o plano anterior e definir as necessidades do novo. O PNE organiza a educação nacional ao determinar a responsabilidade da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal, com metas e estratégias que asseguram o acesso de toda a população à educação. Além disso, traz uma política de valorização dos profissionais e financiamento da educação no país. Este senador conta que no plano anterior havia previsão de que 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, fossem destinados à educação, mas a proposta atual prevê uma redução para 7%, o que foi amplamente questionado pelos especialistas. Temos que voltar aos 10% e acompanhar essa pessoa que se beneficia da educação para a transformação do mundo, desde a creche até o pós-graduação. A presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, Tereza Leitão, explica outras mudanças apresentadas no projeto e o que pode ser feito para assegurar a execução do que está proposto no plano. Ela traz de forma mais explicitada a educação de jovens, adultos e idosos e também determina com mais detalhes como deve ser a educação indígena e a educação quilombola. O plano tem mecanismos de monitoramento. Os conselhos de educação nacional, estaduais, municipais, o próprio conselho do Fundeb, que também analisa a aplicação dos recursos e do financiamento, estão ou devem estar bem atentos a isso, porque na hora que a gente aprova o plano, as estratégias e as metas, a gente aprova também quando essas metas devem ser alcançadas. Para que a educação seja o sustentáculo de uma sociedade desenvolvida e justa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, busca um acordo com o Supremo Tribunal Federal para aumentar o número de deputados federais de 513 para 527, ajustando as bancadas estaduais conforme o censo de 2022, sem que haja perdas de vagas. Se aprovado, a alteração pode representar um alto custo aos cofres públicos. Entre 2010 e 2022, a população brasileira cresceu 6,5%, totalizando 203 milhões e 100 mil habitantes. A representação ela tem que ser proporcional aos eleitores. A proposta para redefinir o número de deputados pode começar a tramitar após o Carnaval. Se aprovada, essa será a primeira mudança na composição da Câmara desde 1993. Em agosto do ano passado, o STF determinou que a Casa ajuste a distribuição de cadeiras de acordo com a população apontada pelo censo de 2022. A decisão atendeu a uma ação movida pelo Estado do Pará. O novo cálculo reduziria vagas em bancadas como as do Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba e Piauí. Já o Pará seria o maior beneficiado, ganhando 4 novas cadeiras. O aumento do número de deputados em alguns estados teria um impacto financeiro significativo. Segundo um estudo do Instituto Millennium, o custo adicional seria de mais de 46 milhões de reais por ano. E se colocar esses 14 deputados, o gasto que tem com o deputado, com a assessoria, com a infraestrutura, e até mesmo não tem gabinete suficiente para esse número, vai ter que ser criado. Isso aí vai trazer mais gasto para a Câmara dos Deputados. Se aprovada, a nova composição da Câmara entrará em vigor nas eleições de 2026. O custo fiscal apontado inicialmente gira em torno ali de uns 50 milhões de reais por ano. Mas é mais do que isso, né? Assim, não só a discussão é muito maior do que o
fiscal e também digamos, a falta de apoio público. Apesar do calor intenso, a chuva segue marcando presença em várias regiões do país. O sul está em alerta para temporais devido a uma frente fria posicionada aqui no Uruguai, que gera instabilidades nas áreas próximas à fronteira. No Rio Grande do Sul, a previsão de temporais nas regiões das Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Extremo Sul. No centro e oeste de Santa Catarina, a possibilidade de chuva com raios. No Paraná, podem ocorrer pancadas de chuva localizadas, mas o calor persiste. No Sudeste, o calor intenso vai continuar e esse calor combinado com a umidade favorece a formação de tempestades. A previsão de pancadas de chuva em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no litoral do Espírito Santo. No Centro-Oeste, as chuvas serão mais intensas em Mato Grosso e no estado de Goiás. No Nordeste, a previsão de pancadas de chuva entre Maranhão e o estado do Ceará, além de instabilidades no litoral baiano, Rio Grande do Norte e interior da Paraíba e Pernambuco. No norte do país, todos os estados terão chuva, mas o destaque vai ser aqui no Amazonas, onde o volume de chuva vai ser forte e expressivo. E apesar disso, o tempo segue quente e abafado por lá. Como você vê nessa área de cor vermelha do mapa, o calor mal foi embora e já tem data para voltar. A quinta onda de calor do ano terá início amanhã e se estende até 5 de março, coincidindo com o feriado de carnaval. Algumas regiões podem registrar temperaturas até 7 graus acima da média, como o sul do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, todas as áreas de São Paulo e Paraná, além de parte de Santa Catarina e do estado gaúcho. Além disso, nessas regiões, as temperaturas vão seguir bem elevadas, intensificando a sensação de calor extremo. Teremos aí máxima de 32 graus em Manaus, 33 graus em Campo Grande, no estado de São Paulo, e 36 graus em Porto Alegre. O uso adequado de produtos de beleza é essencial para evitar reações adversas e até consequências graves. Entre os diversos itens disponíveis no mercado está uma pomada modeladora de cabelos, indicada tanto para homens quanto para mulheres. Mas se não for aplicado corretamente, pode causar desconforto e, em casos mais graves, causar danos como cegueira temporária. A proposta desse produto é manter o penteado fixado de forma natural por um longo período. No entanto, seu uso inadequado pode causar lesões graves como queimaduras químicas e irritação nos olhos, podendo, em casos extremos, levar até mesmo a cegueira temporária. Por isso, é fundamental estar atento à procedência do produto para evitar essas consequências. A recomendação dos órgãos sanitários da Vigilância Sanitária é que as pessoas, primeiramente, só utilizem produtos que estão regulamentados junto ao órgão sanitário. Então, o produto ele precisa estar registrado junto à Anvisa. Depois que você comprar um produto regular, você vai usar a quantidade que o fabricante determinou. Por quê? Esses produtos, quando são elaborados, quando eles são desenvolvidos numa quantidade de uso que é suficiente para aquele fim que ele se propõe. O processo fiscalizatório, muitas vezes, ele é dificultado, principalmente pelo volume de lojas, pelo volume de produtos que são lançados, alguns de forma irregular, e aquisição por meios que a gente não consegue ter acesso, como a internet. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de divulgação, dizendo que existe uma lista na Anvisa de produtos que estão suspensos a sua comercialização e aqueles que estão registrados. Atualmente, cerca de 490 produtos estão regularmente registrados junto à Anvisa. De acordo com o órgão, 93% dos casos notificados apresentam lesões graves. Por isso, é essencial o manuseio e o uso correto do produto. Então, usar na quantidade correta, lavar as mãos após o uso para evitar que coce o olho com a mão, muito cuidado quando estiver manipulando não só pomada, mas qualquer produto, cuidado com a higienização das mãos, ela é essencial para garantir a segurança, evitar coçar os olhos e cuidado com transpiração, com água, então não entrar na piscina quando estiver usando o produto. No site da Anvisa, os consumidores podem acessar a lista de produtos regulamentados e relatar eventuais problemas decorrentes do uso. Essa medida ajuda a garantir mais segurança e controle sobre os riscos associados a esses produtos. Nas próprias embalagens, todo produto regulamentado e controlado pela Anvisa, está lá o seu registro, Então as pessoas podem fazer a consulta diretamente à embalagem do produto, como também acessar essa lista no site da Anvisa.
Uma exposição inédita em São Paulo reúne motocicletas raras para comemorar os 120 anos deste veículo no Brasil. Uma dica cultural imperdível para os apaixonados por motos. Das primeiras inspiradas em bicicletas, passando pelas lambretas e as de competição. São diversos tipos de motos na exposição Duas Rodas e uma Nação, que conta detalhes deste veículo usado por pelo menos 36 milhões de brasileiros. Aqui a gente mostra um pouco dos pioneiros, as mulheres que começaram a participar do motociclismo ainda nos anos 40, chegada do motocross. A gente fala da motocicleta da forma mais ampla possível. A exposição é dividida em 2 andares. No primeiro é possível ver as motos em sua origem e no segundo, os modelos atuais. Nesse tempo aqui eu conheço e convivi. O que está no andar de cima, onde ele trouxe para fora desde 1900, Primeira e Segunda Guerra, era coisas que eu só ouvia por alguém contar, uma história que eu contava, outro contava. Isso hoje está documentado. E o visitante também pode se sentir dentro de uma moto. Por aqui é possível acompanhar o ciclo de funcionamento de um motor a combustão. Entre os relatos de quem fez história no motociclismo está o do brasileiro Fábio Carvalho, que viajou sobre 2 rodas pelas 3 Américas. Fábio faleceu 2 anos atrás, vítima de ELA, esclerose lateral amiotrófica, um engenheiro que tinha o sonho das grandes viagens. A gente escolheu o Fábio como um símbolo de que nada é impossível, sonhos existem para serem realizados. A mostra vai até o dia 9 de março e está no Farol Santander, no centro de São Paulo. Com uma moto de entrega exposta, o curador também homenageia mais de 500 mil de profissionais da capital paulista. A gente mostra, dá destaque à figura do motoboy. Eu trato ele como os glóbulos vermelhos das grandes cidades, né? Eles que fazem a cidade funcionar praticamente. A vida do motoqueiro não é fácil não, tem que gostar, porque não é aventura, é paixão e profissão. Companheiro fiel de tantos momentos, o rádio tem se reinventado nos últimos anos. A presença das emissoras no ambiente digital e o investimento crescente em produções como os podcasts são alguns exemplos dessa transformação. Mas o que permanece inalterado é uma parceria fundamental entre apresentadores, jornalistas e uma figura essencial no processo de comunicação. Apenas o tráfego um pouco mais carregado para o motorista que segue ali no sentido litoral. É muito comum lembrar na comunicação dos rostos e das vozes. E passando para as notícias nacionais, 1h mais 20 minutos. Mas o que muita gente se esquece é de que se não fossem essas mãos, o trabalho efetivamente não aconteceria. A gente talvez não tenha essa dimensão, né? Para quem está em casa, acha muitas vezes que somos nós, jornalistas, né, que estamos aqui apresentando. Mas se o simples fato de o operador não abrir o microfone, esse áudio não vai chegar na casa de quem está nos ouvindo. Eu digo que é ele que faz essa mágica, é ele que dá esse brilho dentro da nossa pauta, dentro da nossa leitura e faz toda a diferença. Quem ocupa esta cadeira de locutor de rádio tem como melhor amigo o operador de áudio. No entanto, esta amizade alcança também você aí do outro lado, que em algum momento da vida fez uma experiência com este meio de comunicação. E é com a ajuda da voz e dos botões que a Canção Nova espalha o amor pelo ar. Antes mesmo de eu descobrir minha vocação para o jornalismo, eu já frequentava Canção Nova, gostava muito de assistir a TV, a rádio, mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que uma década depois eu estaria cursando jornalismo e que anos depois eu estaria na Rádio Canção Nova. André Somensari, especialidade parte técnica. São 15 anos de carreira, alguns deles dedicados à mesa de som, considerado o coração do rádio. Qualidade de áudio, equalização, efeitos, vinhetas, trabalho diário e exigente para que tudo saia conforme o planejado, com o auxílio da tecnologia. Enquanto saber se o microfone tá bom, se o BG tá ali tocando, se a próxima música já tá na agulha ali, deixa pra gente aqui da operação para deixar os apresentadores focados mesmo na mensagem. Vocação nascida lá na infância, quando ouvia o radinho de pilha. E só de pensar quanta gente foi alcançada por Deus
Graças ao seu trabalho, bendito o dia em que o rádio passou a fazer parte de sua vida. Então é gratificante para nós saber que estamos sendo canal de graça, né? Estando nos bastidores, né? Não estamos pregando, não estamos nos microfones, mas estamos fazendo de tudo por trás dos microfones para que a palavra de Deus, a evangelização, chegue para as pessoas, né? A gente está ali para poder fazer uma locução, fazer alguma coisa, mas eles é que dão vida, né? Ali com um BG, com uma vinheta, né? Então é uma parceria muito boa, né? E nós temos aqui um ambiente muito legal. Deus abençoe o trabalho de vocês cada vez mais e possa fazer fecundo, né? Para que outras pessoas também, através de vocês, possam se encontrar com o nosso Senhor. Voltamos com notícia internacional. Na Jordânia, a taxa de desemprego ficou acima de 21% no segundo trimestre do ano passado. E tem gente que busca na tradição da família uma forma de combater a falta de trabalho com uma boa dose de criatividade e força de vontade. Quem vê este homem revirar pedaços de lenha não imagina a sua luta. Profissional de rádio e televisão formado em 2018, Youssef Al-Santi já atuou na indústria de cinema e séries de TV. Hoje, aos 35 anos, está sem emprego. Para ser honesto, a escassez de oportunidades de trabalho me fez buscar outra maneira de sobreviver. Para alcançar essa forma de sobrevivência, Youssef viajou no tempo, até sua infância. Meu pai, que descansa em paz, trabalhava com madeira por muito tempo. Eu era um garoto, ia sempre na fábrica onde ele ficava. Aprendi muito com ele e, honestamente, me apeguei à madeira. E desse apego ao material, a lâmpada de uma grande ideia se acendeu. Os pedaços de lenha entraram na alça de mira do jordaniano, que caprichosamente lixou todos em sua oficina, em Amman. Eles ganharam também boas demãos de verniz, tudo muito bem pensado por Youssef. O formato da madeira em si é lindo. Eu queria colocá-la na casa e pensei em como a madeira poderia ocupar este espaço. O pensamento inspirou uma boa maneira de virar o placar no jogo contra o desemprego, fabricando luminárias decorativas. As pessoas estão amando as peças. Elas olham a aparência dos itens e gostam. Algumas acham estranhas, mas gostam também do preço e fazem a festa. A Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Paulo está promovendo o Alegrai-vos 2025, encontro que acontece durante o período de carnaval. Neste ano, o evento está com um novo formato. Quem conta para nós é a repórter Luciana Santos. O 31º Alegrai-vos terá como tema: Senhor, a quem iríamos nós? O evento acontece nos dias 1º e 2 de março. No sábado, das 2 da tarde às 8 da noite. No domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu converso agora com a coordenadora da RCC na Arquidiocese de São Paulo, Maria Helena Soriano. Maria Helena, quais as presenças confirmadas no Alegrai-vos? Nós teremos a presença de Dom Rogério, que é o bispo auxiliar da região Sé, Rogério Santos, que estará pregando para nós, do padre Douglas, teremos algumas bandas, alguns ministérios para animação, fazer show. Encerramento do evento com a presença do nosso arcebispo, Dom Odilo Pedro Scheri. É aberto para quem quiser participar, não tem custo nenhum, nós só estamos pedindo quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível para doarmos para as entidades mais carentes. Nós até temos um link para a pessoa fazer inscrição, mas é mais para controle de participantes, mas isso não impede que a pessoa venha sem inscrição. Simultaneamente, vai acontecer o Alegrai-vos Kids, para crianças e adolescentes. Muito obrigada, Maria Helena. Para você que é de São Paulo e região, o evento acontece no Conjunto Desportivo Baby Barione, na rua Dona Germane Bouchard, número 451, bairro
Água Branca, zona oeste da cidade. Para mais informações, é só entrar em contato através do telefone 11 95 991 6559. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. É um ensinamento do Papa Francisco. Isso nos lembra que os desafios que enfrentamos são oportunidades de crescimento. As dificuldades moldam o nosso caráter, fortalecem a nossa fé, nos preparam para ajudar outras pessoas em suas próprias lutas. Cada batalha tem um propósito. E aqueles que perseveram saem dela mais fortes e sábios. Vejam só, nós estamos com 82% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que tem nesta sexta-feira, portanto amanhã, o último dia útil do mês. Seja evangelizador com a Canção Nova, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por sua fidelidade e seu comprometimento. Hoje a igreja celebra São Gabriel da Virgem Dolorosa, o Santo do Sorriso. Nesta reportagem você conhecerá a história de um membro da Canção Nova devoto a ele, que compartilha sua trajetória de fé e dedicação. Além disso, há a expectativa pelo lançamento de um filme inspirado em sua vida. Você já ouviu falar em São Gabriel da Virgem Dolorosa? Conterrâneo de Francisco de Assis, absorveu daquela terra um estilo de vida de santidade e conhecimento. Gabriel, ele tantas vezes ia à missa com o pai logo cedo pela manhã e todos os dias à noite havia o Santo Terço, quando logo depois o pai exortava os filhos sobre alguma coisa acerca da fé católica ou então até mesmo das virtudes. Jovem cuja alegria vinha da cruz, testemunho inspirador para muitos, como é o caso do Denilson. São Gabriel entrou na minha história na minha infância. Eu estudava no colégio passionista, que é a congregação de São Gabriel, e ali eu cruzava nos corredores com um quadro, que eu via um jovem, sorridente e santo. Isso mexia comigo. Na Canção Nova, Denilson pôde ser visitado pelo Santo do Sorriso e desde então estimulado a anunciar o Evangelho. É um santo que diz que vale a pena ser devoto da Virgem Maria, um santo que diz que vale a pena se dedicar à vontade de Deus, buscar a Deus. São Gabriel da Virgem Dolorosa não é uma devoção tão conhecida no Brasil, mas a Canção Nova, por meio de seu setor de dramaturgia, irá contribuir e promover esta devoção por aqui, por meio de um filme que será lançado em breve. O próprio nome dele, São Gabriel da Virgem Dolorosa, traz ela como um primeiro plano. Ela que esteve ali presente na Via Dolorosa de Cristo e recebeu o corpo dele morto nos seus braços. Assim também São Gabriel vem trazer essa devoção. E o Santuário do Pai das Misericórdias tem tudo a ver com São Gabriel da Virgem Dolorosa. Padre Jonas continha uma relíquia de São Gabriel da Virgem Dolorosa e na dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias ele pediu que fosse colocada no altar do santuário. Realmente era um link que nós poderíamos fazer entre a dramaturgia, toda a Canção Nova, o santuário e o próprio Padre Jonas. São Gabriel, no auge da sua juventude, soube trocar tudo pelo tudo, ou seja, trocar todas as coisas por Deus. E trocando todas as coisas por Deus, ele descobriu que em Deus estava a sua verdadeira vida. Fica aí a expectativa pelo lançamento do filme. Eu mesmo já estou aqui curiosa, hein, Reinaldo? Sim, aguardamos. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Em seguida, assista ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10, ao Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Uma ótima noite. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você.